em intensidade de esforço versus intensidade de carga, o que que Vamos lá. você acha? Quando a gente fala de. É que tem muito debate, né? Ia ter falha, não ia ter falha, por que ia ter falha, por que não ia ter falha. Quando a gente fala de ciência, até 2022, mais ou menos, era um consenso de que ir até a falha não era muito legal. Mas aí tem um grande problema, porque na hora que a gente lê os artigos, a grande maioria que usou falha, usou algo que a gente chama de falha volitiva. Falha volitiva, para quem não está familiarizado, é do tipo assim: os participantes pararam de executar o movimento, isso foi considerado falha. Isso é falha volitiva. Ou seja, não tinha um parâmetro muito bom. Do tipo, se o indivíduo começasse a sentir um incômodo, ele podia parar. Isso era considerado falha no estudo. Então tem um grande problema quando a gente vai analisar falha na ciência, que até 2022 era muito pouco parametrizado. Ou seja, estava escrito que era até a falha, mas a gente sabe que isso não foi falha. Estava escrito que era repetições na reserva, mas não estava quantitativamente se era uma, duas, três, quatro. Então ficava muito difícil a gente ter parâmetros de ir ou não até a falha, ou deixar repetições na reserva, e se deixar, quantas deixar. E aí, em 2023 para 2024 saiu uma meta-análise, para quem tiver interesse em jogar no Google, uma meta-análise de Robson, 2022 para 2024, que eles fizeram o quê? Eles pegaram todos esses estudos, que analisaram falha, repetições na reserva, fizeram uma meta-análise, fizeram algo que a gente chama de uma regressão, ou seja, eles utilizaram diversas equações para tentar justamente prever, colocar um peso nesses estudos, tipo assim, pô, isso foi falha, isso foi uma repetição na reserva, isso foi duas. Então eles tentaram, através de modelos matemáticos, colocar algum tipo de parâmetro para conseguir analisar isso de maneira precisa. O que eles perceberam é que existia como se fosse uma relação não linear entre quanto menos repetições você deixa na reserva, ou seja, quanto mais próximo da falha você chega, maior seria o teu retorno de hipertrofia muscular. Isso era o que a gente encontrou na média. Qual que foi o problema? O problema é que a gente tem sempre os outliers, né? Ou seja, as pessoas que não fogem da regra. Ou seja, tinha indivíduos que. Desculpa, pessoas que fogem da regra. Ou Sim. seja, tinha indivíduos que iam até a falha e tinha uma quantidade absurda de hipertrofia. Indivíduos que iam até a falha e tinham perda de massa muscular. Então é aí que entra toda a questão de individualidade, etc, etc. Via de regra, hoje a gente já sabe que ir até a falha e deixar uma ou duas repetições na reserva, a nível de hipertrofia muscular, vai ser muito semelhante. Vai ser muito parecido. E aí, só que entra o grande problema de você quantificar isso na prática. Porque eu já trabalho com consultoria online há quase 10 anos. E até hoje, se eu conseguir contar nessa mão quantas pessoas me disseram com precisão que deixaram duas repetições na reserva, não cabe nos dedos dessa mão. Então ainda tem o grande problema de você ter precisão do que é repetições na reserva. Então, por mais que seja uma ferramenta muito interessante, e para quem tá assistindo e não tem um parâmetro do que é repetições na reserva nada mais é do que você parar antes da falha. Ou seja, se você deixou duas repetições na reserva, é justamente você parar duas repetições antes de você falhar. E agora pensa comigo, conforme você vai chegando próximo da falha, você vai sentindo um maior grau de esforço, certo? A gente já conversou, mais próximo da falha, maior grau de intensidade de esforço. A gente já sabe que conforme a gente vai chegando próximo da falha, a gente já começa a perder raciocínio, a gente não começa a ficar com altíssimo grau de esforço. Agora imagina durante essa proximidade com a falha, você parar e pensar, puta, agora eu consigo deixar 3 repetições na reserva. Dificilmente alguém vai fazer isso. O mais provável é que uma pessoa muito avançada, ela saiba diferenciar uma repetição na reserva e a falha. Porque ela vai completar quase que a última repetição do movimento e ela já sabe, pelos anos de prática, que se ela fizer mais uma repetição, dificilmente ela vai conseguir terminar ela. Ou seja, a gente já sabe que, ao que parece, é muito mais fácil, conforme a gente vai chegando próximo da falha, é muito mais fácil de você quantificar repetições na reserva. Então é muito mais fácil você dizer, puta, a próxima eu não consigo fazer de jeito nenhum, do que você falar, puta, eu consigo fazer mais 4. É. Então, conforme a gente vai chegando próximo da falha, a nossa percepção do quanto que a gente consegue fazer de repetições vai ficando cada vez mais preciso. Aí tudo bem, eu concordo. Se a pessoa é muito treinada, tem essa precisão, ela já sabe o que é falha, porque para ela ter essa precisão, ela precisa já ter ido até a falha algumas vezes. Aí eu concordo. Existem momentos que você pode optar por deixar repetições na reserva,
e momentos que você pode ir até a falha. Quanto mais séries você leva até a falha, menor a quantidade de séries que você consegue fazer no seu treino. Eu acredito que isso faça sentido para todo mundo que esteja vendo. A gente já sabe que experimenta aí até a falha nas 2, 3 primeiras séries do seu treino. O resto do seu treino vai ficar muito mais difícil. Ou seja, existe uma relação desproporcional. Se você faz muitas repetições, se você faz muitas séries até a falha, você vai aguentar fazer menos séries no seu treino. Se você opta por E não ir não até a falha, só aguentar fazer menos séries, como também as séries que você vai aguentar provavelmente vão ter uma perda de rendimento em relação a como seriam se você não tivesse falhado nas primeiras, né? exatamente. Exatamente. Então é aquilo, é saber balancear quais séries você vai até a falha, quais você não vai, em quais exercícios, né? A gente ainda vai, talvez, acredito que a gente vai falar sobre isso, exercícios, mas existem exercícios onde se você ir até a falha, muito provavelmente o teu treino vai acabar neles. Justamente pela configuração do exercício, por uma característica do exercício em relação ao grupo muscular que ele vai estar sendo trabalhado. Então existem exercícios que você, se você ir até a falha e esse exercício estiver no começo do seu treino, provavelmente o treino vai acabar logo ali.